Olá, pessoal. Espero que vocês continuem firmes aí no nosso propósito de aprender, tá? Antes, quero pedir a você para me ajudar. Se inscreva no meu canal, acione o sininho e dê um joinha, o like, ok? Só assim você estará me ajudando a divulgar o meu trabalho. Hoje eu vou falar sobre liberdade religiosa no espaço público e no espaço privado, tá? Então é um tema muito oportuno e complexo ao mesmo tempo. Então nessa transmissão eu quero estabelecer aí e levá-los ao entendimento da diferença aí da liberdade religiosa no espaço público e no espaço privado, bem como se desenvolveu a religião nesses dois espaços, desde a antiguidade clássica até o mundo medieval. Então, é muito importante a gente entender essa trajetória histórica aí, de manifestação religiosa no espaço público ou no espaço privado. Lá na antiguidade, os gregos, na polis, né, Atenas, Esparta e outras polis, tinha um lugar chamado Ágora. A Ágora era a praça principal, tá? Era na praça que eles realizavam lá as manifestações, os desejos e tomavam as decisões concernentes à cidade. E na Ágora, os gregos tratavam da questão da cidadania. Então, era um espaço de encontro de todas as pessoas da polis para tratar dos mais diversos assuntos. E aí a gente não tem, como a Ágora não tem um dono, é um espaço aberto para todos. Muito embora a religião tenha sofrido uma separação do mundo secular, das pessoas, só na Idade Moderna para cá. Na contemporaneidade, que aí nós vamos ter essa diferença. Mas as pessoas tratavam das questões da polis, das questões da política, tomavam decisões. Um outro espaço que existia na Grécia Antiga era o oikos, que é a casa, é o espaço privado onde o cidadão grego vivia como propriedade particular, tá? Então, a partir dessa ilustração, nós já podemos entender o significado aí do espaço público e do espaço privado. O espaço público não tem um dono, o espaço privado tem um dono. Mas esses dois espaços, eles foram ocupados durante a história por pessoas que têm uma religiosidade específica, tá? Então, cada um tinha sua religiosidade, adorava lá o seu Deus. Convém dizer aqui, nesse momento, o que é essa liberdade religiosa, né? Nos espaços públicos e nos espaços privados. O que é a liberdade religiosa? A liberdade é a liberdade de pensamento, uma vez que, quando é mantida exteriorizada, torna-se uma forma de manifestação do pensamento. Isso está em voga, consta na Constituição Federal que as pessoas têm liberdade de fazer as suas crenças. Então, liberdade religiosa nada mais é que a liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade para fazerem as organizações religiosas, liberdade de expressão religiosa, liberdade para orar, para pregar, para ensinar, para praticar, para fazer as manifestações religiosas, tá? Que o espaço público é aquele de uso comum e posse de todos. Por exemplo, entende-se que determinados lugares da cidade são espaços públicos. Quais são eles? Na minha cidade tem, na sua cidade tem. Espaços públicos, por exemplo, nas praças nós encontramos espaços públicos. Nas ruas, a rua é pública, a praça é pública, o parque é público. Alguns shoppings também são públicos, são áreas de lazer. E ali é um espaço que todas as crenças, todos os tipos de religiosidade se encontram, ok? Agora, o que é o espaço privado?
são propriedades privadas, pessoas ou empresas, ou seja, casas, lojas comerciais, bancos, tá? Escolas, tem escolas particulares que são de determinado credo religioso. Então ali é uma escola particular, ele vai ensinar a religiosidade do dono daquele estabelecimento, tá? Esses espaços têm, quando a gente fala espaço privado, nós estamos falando que é nos espaços que tem dono, que tem um senhor, que tem um chefe, que administra aquele local, daí ele é privado. Agora, quando não tem esse dono, é de todos, é do público, não é pública, coisa pública, é do povo, nós chamamos de espaço público, tá? Então é bom a gente entender a diferença entre espaço público e espaço privado. Lá na antiguidade, a religião no mundo grego era muito complexa, né? Existiam deuses para tudo, né? Hades, Zeus, é, e etc, etc. Baco, Afrodite, Diana. Então, é uma religiosidade complexa. Muitas vezes, cada grego podia adorar a divindade que quisesse em seu espaço privado, tá? A adoração ao Deus que ele escolhia era uma adoração particular. Já no espaço público de cada polis, né, de cada cidade-estado, tinha adoração e crença em um Deus que aí era cultuado pelo chefe, pelo líder da cidade, da polis, ok? A gente pode observar também que na antiguidade, nos tempos gregos, as oferendas dos deuses eram sacrificadas diante do povo. Então as pessoas levavam para lá animais, matavam, colocavam fogo nele e tal, diante das pessoas, como fosse um show, né, na parte externa do templo. Na parte interna, já era reservado só para o sacerdote, para ele conversar com os deuses, tá? Um local assim de adoração dos gregos antigos é o Monte Olimpo, que na mitologia grega era a morada dos deuses. Tem um Monte Olimpo, né, coberto de gelo, muito alto, e as pessoas viam naquele monte que aquele monte era o lugar onde os deuses moravam. Então os gregos acreditavam que era uma mansão de cristais em que Zeus, o pai e irmão de todos os deuses, habitava. Então, o Monte Olimpo é o lugar mais alto da Grécia, é uma montanha gigantesca, real. E ficava embaixo, né, para fazer demonstração do povo, a figura do Teólogos, né? O que esse Teólogos fazia próximo ao Monte Olimpo? Ele ficava falando das proezas, das ações dos deuses gregos, ok? Os Jogos Olímpicos, eles vão surgir nesse contexto aí de religiosidades gregas, né? Na antiguidade. Os Jogos Olímpicos tiveram início na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga. E os participantes realizavam homenagem ao deus Zeus, que seria o maior entre eles. Os homens participavam dos jogos em honra a Zeus e as mulheres tinham seus próprios jogos em honra a Hera. Tá? Também outros povos antigos praticavam sua religiosidade em santuários específicos. Tá? No Egito, por exemplo, se tem o santuário que basicamente é o espaço religioso onde se praticavam os rituais e as oferendas. Então, esse privilégio era concedido aos sacerdotes pelo faraó, o Deus vivo, o qual era o único a caminhar por certos lugares no templo. Então, até o faraó era visto como uma divindade no Egito, né? Então, existiam vários deuses. O Egito também era politeísta. E a adoração ocorria nesses espaços aí destinados à religiosidade dos egípcios. O povo de Israel, os hebreus, eles criaram seu espaço religioso. Tá? O lugar que eles criaram chamava-se tabernáculo. Essa palavra tabernáculo vem do latim, que significa tenda, cabana, sucá em hebraico, ou barraca, e designa o santuário portátil onde
Durante os 40 anos que Moisés ficou andando pelo deserto com o povo de Israel, a adoração, o lugar sagrado para fazer os sacrifícios, para que as pessoas pudessem ter comunhão com Deus de Israel, era o tabernáculo, tá? Isso aí vai existir até a morte do rei Davi, que depois da morte do rei Davi, o seu filho Salomão vai lá e constrói um templo fixo, que é o templo que tem em Jerusalém, onde está a Mesquita Dourada lá. Bom, vamos falar um pouquinho do tabernáculo, né? É a tenda de reunião. A tenda era composta de 3 partes. Nós temos um átrio exterior, é, cercado por uma cerca, tá? Nesse átrio exterior, quando a pessoa chegava, entrava lá, logo no início tinha o altar de holocausto. Então, se ele trazia uma oferenda lá, uma oferta lá para os sacerdotes, né? Ali eles já sacrificavam o animal, queimavam. Dependendo do sacrifício, o sacerdote podia comer um pedaço, ficar com uma porção da oferta. Dependendo do sacrifício também, o ofertante e o sacerdote podiam comer juntos aquela oferta. E em outras ocasiões, em outros momentos, a oferta, o animal, não poderia ser nem comido pelo sacerdote nem pelo ofertante. Era tudo queimado diante de Deus. Isso ficava no ato exterior. E um lugar santo, dentro da tenda onde estavam os sacerdotes. Lá tinham os pães da proposição. Quando você entra na tenda, toda fechada e coberta, do lado direito você vai ver os pães da proposição, o incenso, né, que dava o cheiro, né, o candelabro, né, que é onde ficavam as velas. Tinha, antes de entrar na tenda, uma pia que lavava-se as mãos. E tem um outro lugar mais escondido aí da tenda, que é o Santo dos Santos. Ficava atrás da cortina do véu, onde estava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Tá? Então, daí foi lá no Antigo Testamento, foi a primeira habitação terrena dedicada ao Deus Yahvé ou Javé, né, chamado de tabernáculo ou tenda da congregação. Então, depois que o Davi morreu, seu filho Salomão foi lá e construiu o templo de Salomão, que não é esse da Universal, lá em 1000 a.C., ele construiu, por volta de 1000 a.C., ele construiu esse templo. Que é quando os judeus deixaram de praticar a sua religiosidade no templo portátil, que era o tabernáculo, e passaram a cultuar dentro desse templo de Salomão. Então, pessoal, na Idade Média, né, na Antiguidade, na Idade Média, no período feudal, né, que as pessoas viviam lá, eram camponeses, ok? O castelo era o lugar privado da vida econômica, né, onde morava o senhor feudal. Então, lá no castelo corria a atividade econômica, era o local social, era o local da política também. Então, a principal função destinada aos castelos era a segurança da família do senhor feudal, da nobreza e dos camponeses que estavam dentro do território do feudo. O período feudal era um período de muita violência. A vida cotidiana dos nobres aí nesse período feudal era quase sempre dedicada a intensas caçadas nos bosques e florestas, né? Suas mulheres se dedicavam à vida familiar e doméstica, além de ter o papel de criação dos seus filhos. Então, a vida transcorria dentro dos castelos, tá? Bom, também no período medieval, o surgimento aí dos mosteiros, ou a vida monástica, fossem católicos ou ortodoxos, eram construídos em lugares bem distantes de qualquer centro urbano. Então, o mosteiro era construído fora do centro urbano, né? E aqui os monges ficavam lá isolados. A vida dos mosteiros, além de ser de dedicação e oração, havia também meditação, muita disciplina. Os monges tinham tarefas cotidianas, como eles trabalhavam na lavoura, na cozinha, para a sobrevivência deles. Isso para a religiosidade.
Os camponeses, no período medieval, era a base da sociedade feudal. A maioria era camponesa. Mesmo sendo a maioria da população, esses camponeses eram subordinados a autoridades proprietárias de terra. O senhor feudal, pelo sistema de servidão, trabalhava no campo para sustentar a sociedade. Então, o camponês estava preso à terra, né? Quando o senhor feudal vendia, passava para outro dono, o feudo, tudo que existia nele ia junto também, inclusive os servos. Era tão do senhor feudal os servos que quando um camponês casava, a primeira noite da mulher, do camponês, a primeira noite ela dormia com o senhor feudal e não com o marido em quem ela contraiu núpcias. Então, assim era a vida dos camponeses, tá? Lá na antiguidade. Então, pessoal, nesse vídeo aprendemos a principal diferença entre espaço público e privado, no que diz respeito à liberdade religiosa. Vimos que ao longo da história antiga, expressar a religião era limitada a um pequeno grupo de pessoas que entendiam do assunto. Nem todos entendiam o que era, então ficava restrito a um grupo pequeno de pessoas. Era isso que eu gostaria de apresentar sobre liberdade religiosa na esfera pública e na esfera privada, na Idade Antiga e na Idade Medieval.